Preston Caldwell era o tipo de homem que pensava que cada sala em que entrava era um tabuleiro de xadrez e todos os outros eram apenas um pornô. Com um patrimônio líquido na casa dos 9 dígitos e um ego para combinar, ele tratava os trabalhadores de serviço como ruído de fundo até a noite em que entrou no Lobsidian. Ele pensou que podia quebrar a garçonete A com um teste psicológico cruel desenhado para humilhá-la. Ele pensou que era a pessoa mais inteligente na sala. Limpa-lhe a garganta. Ele estava errado. O que acontece quando um mestre manipulador encontra uma mulher que pode ver através de sua alma? O cheque-mate aconteceu antes mesmo de ele pedir sobremesa. A chuva em Manhattan não lavou a sujeira. Ela apenas fez a cidade brilhar como joias baratas. Dentro da cabine climatizada de seu Maybach, Preston Caldwell não sentiu a umidade. Ele estava ocupado ajustando os punhos de seu terno Bion, feito sob medida, olhando para a tela de seu tablet com o frio desprendimento de um réptil tomando sol em uma rocha. Escute-me, Arthur. Preston disse, sua voz um baixo, rouco e grave que geralmente sinalizava o fim da carreira de alguém. Eu não me importo se a comissão reguladora está cheirando por aí. Se a fusão não fechar até sexta-feira, você não está apenas demitido. Eu garantirei que você nunca gerencie nem mesmo uma barraca de limonada neste hemisfério novamente. Ele tocou na tela, terminando a chamada antes que Arthur pudesse gaguejar um pedido de desculpas. Preston suspirou, esfregando suas têmporas. Era exaustivo ser a única pessoa competente em uma cidade de 8 milhões de parasitas. Aos 45, Preston era um titã de private equity. Ele não apenas comprava empresas, ele as esviscerava, as despojava de peças e vendia os restos por lucro. Para ele, a vida era uma série de transações. Relacionamentos eram ativos ou passivos. Pessoas eram ou úteis ou redundantes. E esta noite, ele estava de mau humor. O carro deslizou até parar em frente ao L'Obsidian, um restaurante francês em Tribeca, tão exclusivo que ter uma reserva era menos sobre dinheiro e mais sobre linhagens de sangue. O manobrista abriu a porta, curvando sua cabeça. Preston saiu, ignorando a saudação do homem, e marchou em direção às pesadas portas de carvalho. Ele tinha uma teoria sobre poder. Ele acreditava que 99% da população eram ovelhas desesperadas para serem guiadas, desesperadas para que lhes dissessem o que fazer e facilmente manipuladas pelo medo ou pela ganância. Ele frequentemente se entretinha testando esta teoria nas pessoas pequenas. Doorman, manobrista e especialmente o pessoal de peso. Ele chamava de teste de aptidão Caldwell. Era um jogo cruel onde ele fabricava um conflito ou uma tentação apenas para vê-los desmoronar. Esta noite, ele precisava de uma vitória. O acordo com a fusão farmacêutica estava instável e ele precisava se sentir no controle. Dentro do restaurante havia um santuário de suave iluminação âmbar, banquetas de veludo e o silêncio tilintar de prata contra porcelana fina. O ar cheirava a óleo de trufas e dinheiro antigo. Claude Maître congelou quando viu Preston. Claude era um homem de imensa compostura, geralmente imperturbável. Mas Preston Caldwell era um cliente que podia ter o arrendamento do restaurante revogado com um telefonema. Sr. Caldwell, Claude disse, correndo para a frente, um brilho de suor já se formando em seu lábio superior. Nós não esperávamos você até às 8. Sua mesa está sendo preparada. Eu não quero minha mesa usual arranhada. Preston o interrompeu, seus olhos examinando a sala. Ele avistou uma cabine no canto, isolada, oferecendo uma vista panorâmica do salão de jantar. O assento de poder estava atualmente sendo preparada para uma festa de 4. Eu quero aquela, mas, senhor, aquela está reservada para o senador, e seu Preston voltou seu olhar para Claude. Era um olhar desprovido de raiva que o tornava aterrorizante. Era o olhar que um açougueiro dá a um lado de carne bovina. Eu pareço me importar com um senador estadual? Claude os mova.
Claude engoliu em seco. Imediatamente, senhora Caldwell, imediatamente. Preston caminhou até a mesa, não esperando que fosse liberada. Ele sentou, observando os ajudantes de garçom se apressarem para remover os talheres extras. Ele sentiu um pequeno pico de dopamina. Era assim que o mundo funcionava. Os fortes comiam, os fracos se apressavam. Ele checou seu Rolex, um Daytona Vintage, valendo mais do que os salários anuais combinados do pessoal de peso. Ele estava encontrando um parceiro em potencial, um jovem magnata da tecnologia chamado Jared Vance. Mais tarde naquela noite, pela próxima hora, ele estava sozinho. Limpa a garganta. Idealmente, ele queria um garçom que pudesse intimidar, alguém nervoso, alguém que pudesse quebrar apenas para desabafar sua frustração. Claude. Preston estalou os dedos sem olhar para cima. O maître reapareceu instantaneamente. Envie-me seu servidor mais afiado. Eu não quero algum universitário derramando água no meu coro italiano. E traga-me a lista de vinhos, a verdadeira. Não aquela que você mostra aos turistas. Eu tenho a pessoa certa, senhor, Claude disse. Embora sua voz tremesse ligeiramente. Ava! Ela é muito eficiente. Eficiente é uma palavra código para chato, Claude. Apenas certifique-se de que ela saiba seu lugar. Preston pegou seu guardanapo de linho e o desdobrou, olhando para a sala. Ele era o tubarão no tanque. Ele observou um casal rindo a 2 mesas de distância e sentiu um escárnio curvar seu lábio. A ignorância era uma bênção. Ele estava prestes a provar mais uma vez que todos tinham um ponto de ruptura. Ele apenas não sabia que o servidor mais afiado que Claude estava enviando já havia lidado com tubarões antes. E ao contrário de Preston, ela não precisava rugir para morder. Ava Charlotte estava junto à estação de serviço, suas costas retas, olhos examinando o chão. Ela não estava apenas olhando, ela estava lendo. Ela notou que a mesa 6 estava brigando e provavelmente pularia à sobremesa. Mesa 2 era um caso, a julgar pela falta de alianças de casamento e pelo toque excessivo. E mesa 4 estava vazia até que o furacão chamado Preston Caldwell sentou-se. Ava tinha 32, embora seus olhos contivessem o cansaço de alguém muito mais velha. Ela tinha cabelo castanho claro puxado para trás, em um coque prático e severo, e seu uniforme era imaculado. Ela não era uma garçonete de carreira por escolha, mas a vida tinha dado uma guinada acentuada à esquerda 5 anos atrás. Agora ela navegava pelas águas traiçoeiras da hospitalidade de alto nível com uma precisão clínica desapegada. Ava, Claude sussurrou, aparecendo ao seu lado. Ele parecia pálido. Mesa 4, Caldwell. Ava olhou para a cabine do canto. Ela conhecia a reputação. Preston Caldwell, o liquidante, um homem que dava gorjetas de $1.000 ou nada, dependendo se você sobrevivesse à sua guerra psicológica. Eu o tratarei, Ava disse sua voz calma. Seja cuidadosa, Claude advertiu. Ele está de mau humor. Ele chutou a reserva do senador para o pátio. Não o corrija, apenas sobreviva. Ava alisou seu avental. Ele é apenas um homem com um cartão de crédito. Claude, relaxe. Ela caminhou em direção à mesa. Ela não se apressou. Apressar-se mostrava fraqueza. Ela se aproximou em um ritmo medido, parando exatamente a 2 pés da mesa, perto o suficiente para servir longe o suficiente para manter uma barreira profissional. Preston não levantou os olhos de seu telefone. Ele estava digitando furiosamente. Ava esperou. 10 segundos, 20 segundos. A maioria dos garçons teria limpado a garganta ou pedido uma ordem de bebida. Ava ficou perfeitamente imóvel, uma estátua em um colete preto. Ela conhecia homens como este. Eles queriam que você interrompesse para que pudessem repreendê-la, ou eles queriam que você esperasse desajeitadamente para que pudessem afirmar dominância. A única maneira de vencer era estar confortável no silêncio. Finalmente Preston parou de digitar.
Ele lentamente levantou a cabeça, seus olhos cinza aço frio, fixando-se nos dela. Ele esperava ver nervosismo. Ele não viu nada além de indiferença educada. Água, Preston disse, com gás, sem gelo, e uma rodela de limão. Mas eu quero o limão em um prato separado. Eu não quero a casca tocando a água até que eu decida colocá-lo. Era um pedido sem sentido desenhado para ser irritante. Certamente, senhor, Eivava disse. Seu tom era uniforme. Limpa a garganta. Não subserviente, apenas profissional. Gostaria de ver a lista de vinhos de reserva imediatamente, ou devo trazer a água primeiro? Preston estreitou os olhos. Ela não havia recuado ao pedido do limão. Lista de vinhos agora. Ela produziu o livro encadernado em couro de debaixo de seu braço e o colocou gentilmente diante dele. Ela não saiu. Preston abriu o livro. Ele decidiu fazer o primeiro teste. Era um teste de conhecimento, mas também uma armadilha. Ele apontou para uma garrafa. Eu vou levar o 2005 Domaine de la Roman Conti. Mas ele fez uma pausa, olhando-a de cima a baixo. Eu quero que você o decante por 45 minutos. Limpa a garganta e me traga um balde de gelo para resfriá-lo a 50 degrees. O restaurante silenciou nas proximidades imediatas de AA. Era uma armadilha, um Borgonha. Desse calibre, um Pinot Noir nunca deveria ser resfriado a 50 degrees. Isso mataria completamente o perfil de sabor. Era para ser servido à temperatura de adega, em torno de 60 a 65. Além disso, decantar um DRC 2005, frágil por tanto tempo, poderia oxidá-lo muito rapidamente. Se ela fizesse o que ele pediu, ela era uma idiota que destruiu uma garrafa de vinho de $15.000. Se ela o corrigisse, ela estava discutindo com o cliente. Preston sorriu presunçosamente. Ele a tinha. Ava olhou para a entrada no livro, depois de volta para ele. Ela não piscou. Uma excelente escolha, Sr. Caldwell, ela disse. No entanto, o sommelier está atualmente na adega fazendo inventário conforme a política da casa em relação às seleções de Grand Cru, especificamente o Roman Conti. Sou obrigada a informá-lo que o produtor recomenda uma temperatura de serviço de 62 decabéis para preservar o buquê floral. Resfriá-lo a 50 suprimirá os fenóis. Ela fez uma pausa, então entregou o pivô. No entanto, se você preferir a textura de um vinho mais frio, posso sugerir o 2008 Corton Charlemagne. É um Grand Cru branco da mesma região robusto o suficiente para satisfazer, mas destinado a ser servido gelado. Essencialmente lhe daria a experiência de temperatura que você solicitou sem comprometer a integridade da garrafa. Preston olhou para ela. Ela havia contornado a armadilha. Ela não lhe havia dito que ele estava errado. Ela havia citado a política da casa e o produtor, removendo-se da equação, e então ofereceu uma alternativa lógica que provou que ela sabia exatamente do que estava falando. Ele fechou a lista de vinhos. Eu não pedi um vinho branco, ele disse friamente. Eu pedi o DRC. Mas tudo bem. Não o gele. Apenas abra-o e não o decante. Apenas o sirva. Muito bem, senhor. E Ava? Sim, senhor Caldwell. Você acha que é inteligente, não é? Ava ofereceu um sorriso microscópico. Eu acho que sou uma garçonete, senhor. Eu estou apenas tentando garantir que você receba o que paga. Ela virou-se para sair. Espere, Preston comandou. Ela parou. Estou esperando um convidado, Sr. Vance. Quando ele chegar, traga-o aqui imediatamente. Mas antes que ele chegasse aqui, Preston estendeu a mão em seu bolso do paletó e puxou um documento grosso e dobrado. Estava carimbado confidencial em tinta vermelha. Ele o colocou na borda da mesa, perigosamente perto da borda. Eu preciso usar o banheiro. Deixe a água aqui. Não toque neste documento. Não deixe mais ninguém tocá-lo. Se ele mover 1 centímetro, eu saberei. Eu vigiarei a mesa, senhor. Preston levantou-se e passou por ela, deliberadamente esbarrando em seu ombro. Ele caminhou em direção aos banheiros, mas não entrou.
Ele parou atrás de um pilar decorativo perto da entrada da cozinha, onde tinha uma linha de visão clara para sua mesa. Este era o teste número 2, a armadilha da integridade. Ele observou Ava retornar com a bandeja de água. Ela colocou o copo, ela colocou o prato com o limão. O documento estava bem ali. O cabeçalho estava visível. Ele continha o preço de aquisição da informação da fusão farmacêutica, valendo milhões no mercado de ações se usado para insider trading. A maioria das pessoas não podia resistir a um olhar. Apenas um pico. Ele observou Ava. Ela serviu a água. Seus olhos não se desviaram para o papel. Ela ajustou os talheres. Ela não olhou. Ela é boa, Preston pensou. Ou ela está esperando que eu demore mais. De repente, um ajudante de garçom, um garoto desajeitado chamado Léo, passou correndo pela mesa com uma bandeja de pratos sujos. Ele roçou na borda da mesa de Preston. A vibração fez o documento pesado deslizar. Ele caiu da mesa. De seu esconderijo, Preston sorriu. Perfeito. Agora ela tinha que pegá-lo. E quando ela o pegasse, os papéis se abririam em leque. Ela olharia. Todos olhavam. Limpa na garganta. Ele observou Ava se ajoelhar. Ela não o pegou rapidamente. E ela enfiou a mão no bolso do avental, puxou um guardanapo de serviço limpo e usou o guardanapo para pegar a pasta, garantindo que sua pele nunca tocasse o papel. Ela não o virou. Ela não olhou para a página aberta. Ela o colocou de volta na mesa exatamente onde havia estado, virado para baixo, usando o guardanapo para alinhá-lo. Ela se levantou e retomou seu posto, olhando direto para a frente. O sorriso de Preston desvaneceu-se. Ela tratou o documento confidencial como se fosse um pedaço de lixo radioativo. Ela não tinha curiosidade ou tinha disciplina demais. Ele caminhou de volta para a mesa irritado por ter falhado em pegá-la. Tudo em ordem? Ele perguntou, sentando-se. Seu documento caiu quando o ajudante de garçom passou. Senhor, Ava disse imediatamente, eu o coloquei de volta. Eu usei um linho para garantir que nenhum óleo de minhas mãos fosse transferido para o papel. Preston grunhiu. Tudo bem, sirva o vinho. Ele a observou abrir a garrafa de $15.000. Suas mãos estavam firmes. Ela puxou a rolha em um movimento suave, sem um som. Você tem boas mãos, Preston disse, tomando um gole do vinho. Estava perfeito, o que o irritou. O que você fazia antes de carregar pratos para viver? Ava pausou a garrafa, pairando sobre o copo dele. Por um segundo, uma sombra cruzou seu rosto, um lampejo de uma vida passada. Eu trabalhei em serviço por muito tempo, senhor. Ela mentiu. Eu não acredito em você, Preston disse, recostando-se. Você se articula muito bem. Você não recua e você sabe muito sobre Borgonha. A gente aprende as coisas, ela disse. Veremos, Preston murmurou. A noite é longa e eu nem sequer comecei. Naquele momento, a porta da frente abriu. Jared Vance entrou. Ele era jovem, 30 anos de idade, vestindo um moletom com capuz sob um blazer e tênis que custavam mais do que um carro. Ele parecia nervoso. Preston sorriu. A audiência havia chegado. Agora ele podia realmente se divertir. Ele olhou para Ava. Traga uma bebida para meu convidado, Preston disse. E Ava, guarde o troco da conta. Mas se você cometer um erro, um único erro no serviço, enquanto o Sr. Vance estiver aqui, eu garantirei que você seja demitida antes que a conta chegue à mesa. Nós nos entendemos? Ava encontrou seu olhar. O desafio estava lançado. Ele ia tentar humilhá-la para se exibir para seu parceiro de negócios. Ele ia usá-la como um acessório para demonstrar sua dominância. Eu entendo perfeitamente, Sr. Caldwell, ela disse. Mas enquanto ela se afastava em direção ao bar, a expressão de Ava mudou. A máscara educada escorregou por apenas uma fração de segundo, revelou um intelecto frio e calculista que combinava com o de Preston. Ela puxou um pequeno bloco de notas de seu avental. Ela não anotou um pedido de bebida.
Ela anotou fase 1 completa. Ele está super confiante. Inicia a fase 2. Preston Caldwell pensou que estava testando uma garçonete. Ele não tinha ideia de que a garçonete estava testando ele. A atmosfera na mesa 4 havia mudado de uma experiência de jantar para uma situação de reféns, embora apenas 3 pessoas soubessem disso. O resto do restaurante continuava seu baixo zumbido de conversa educada, alheio à violência psicológica se desenrolando na cabine do canto. Jared Sutton se acomodou no banco de couro em frente a Preston. Ele parecia deslocado apesar das roupas caras. Ele ajustou seu moletom, puxando a gola de seu blazer. Ele lhe era um codificador, um construtor, um criador, não um destruidor como Preston. Ele olhou para o menu com a ansiedade de alguém que sabe que está sendo avaliado por sua escolha. Não se incomode em ler isso, Preston disse, arrancando o menu das mãos de Jared antes que o homem mais jovem pudesse sequer se concentrar nos aperitivos. Preston não olhou para Jared. Ele olhou para Ava, que estava parada silenciosamente ao lado da mesa, mãos cruzadas atrás das costas. Não estamos pedindo do menu, Preston anunciou sua voz, carregando o suficiente para fazer a mesa vizinha olhar. Menus são para turistas que não sabem do que a cozinha é realmente capaz. Ava aqui vai facilitar uma refeição real para nós. Não é, Ava. Eu certamente tentarei, Sr. Caldwell, Ava respondeu. Seu rosto era uma máscara de paciência serena. Bom, Preston zombou. Agora escute com atenção para o Sr. Sutton. Traga os escargóis à Borgonha, mas diga ao chefe para substituir a manteiga de alho por uma redução de trufas. Ele tem um estômago sensível, e alho é comida de camponês de qualquer forma. E para mim, Preston recostou-se cruzando as pernas. Ele tocou seu queixo, fingindo pensamento profundo. Esta era a armadilha. Ele estava prestes a pedir um prato fantasma. Algo que não estava no menu do L'Obsidian por 7 anos. Algo incrivelmente difícil de executar durante a correria do jantar. Eu quero o canard à l'Est, Preston disse, um brilho maligno em seu olho. Mas eu quero ele preparado na mesa. E eu quero o molho ligado com o fígado do pato, não o foie gras. Eu sei que o chefe Antoine parou de servi-lo em 2016 porque era muito trabalhoso, mas certamente para um cliente da minha estatura ele pode abrir uma exceção. Jared parecia desconfortável. Preston, eu realmente estou bem com apenas um bife, ou Jared silencioso. Preston estalou, não quebrando o contato visual com Ava. Bem, Ava, você precisa correr para a cozinha e pedir permissão, ou você sabe o suficiente sobre este restaurante para saber que a prensa de pato está atualmente quebrada? Ele estava escando-a, limpa a garganta. Ele sabia que a prensa de pato de prata antiga era puramente decorativa, agora sentada em uma lareira na sala de jantar privada. Se ela fosse para a cozinha, ela pareceria incompetente. Se ela dissesse sim, ela teria que admitir falha mais tarde. Se ela dissesse não, ela estava recusando um VIP. Ava não se moveu. Ela não olhou para a cozinha. Ela olhou diretamente para a gravata de Preston, uma gravata de poder de seda carmesim, e falou com uma voz como água fria fluindo sobre rochas irregulares. A prensa de prata está de fato aposentada, Sr. Caldwell. Ava disse suavemente. No entanto, o chefe Antoine tem uma prensa de reserva na despensa dos fundos, um modelo de ferro fundido que ele usa para testes particulares. Ele a mantém para o Lève All Alar. Se eu pedir a ele para preparar o canard para você, levará 45 minutos. Durante esse tempo, o sangue da carcaça não deve coagular. Então a cozinha terá que parar a linha para lidar com a extração imediatamente. Preston levantou uma sobrancelha. Ela sabia sobre a prensa sobressalente. Ava continuou sua voz, baixando um decibel, tornando-se quase conspiratória. No entanto, senhor, os patos que recebemos esta manhã são do Vale do Hudson, não da região de Chaans, na França. O continente sanguíneo é mais baixo. Se os pressionarmos,
A fonte será fina, talvez um pouco metálica. Não terá aquela riqueza aveludada a que você está acostumado. Eu odiaria que você esperasse 45 minutos por uma fonte que é meramente aceitável, em vez de excepcional. Seria abaixo de você. Foi um golpe de mestre. Ela não havia dito não. Ela não havia dito eu não posso. Ela havia dito eu posso. Mas a qualidade não é boa o suficiente para um homem do seu gosto. Ela havia usado o próprio ego dele contra ele. A mandíbula de Preston apertou. Ele sabia que ela o estava manobrando, mas a lógica era sólida. Se ele insistisse e o prato fosse ruim, ele pareceria um tolo. Se ele concordasse, ele estava seguindo a liderança dela. Tudo bem, Preston cuspiu, acenando a mão de forma desdenhosa. Poupe-me da palestra sobre hematologia de aves. Traga-nos o Shadow Bion para 2 malpassados. Se estiver ao ponto, eu o devolvo. E traga os aperitivos que mencionei para Jared. E para seu aperitivo, senhor, eu não estou com fome de entradas. Apenas traga mais vinho. Muito bem. Quando Eva se virou para sair, Preston decidiu disparar um último tiro. Ele não podia deixá-la vencer a troca completamente. Oh, Eva! Ela parou e se virou. Troque os copos de água. Este tem uma mancha na borda. É nojento. Parece a marca de lábios de alguém. O copo estava impecável. Ava sabia disso. Jared sabia disso. Preston sabia disso. Ava caminhou de volta para a mesa. Ela pegou o copo pela haste. Ela o ergueu contra a luz, inspecionando-o com seriedade teatral. Minhas desculpas, Sr. Caldwell, ela disse. Você está bastante certo. Inexcusável. Ela substituiu o copo por um novo de sua bandeja. Ao colocá-lo, ela se inclinou ligeiramente, apenas o suficiente para ser ouvida apenas por ele. Garanti que este foi polido com um pano de seda sem fiapos, senhor, para garantir máxima clareza para suas observações. Ela se afastou antes que ele pudesse responder. Preston a observou ir, um sentimento estranho roendo suas entranhas. Não era atração. Era a sensação inquietante de um predador percebendo que a gazela parou de correr e começou a observar. Ela é intensa, Jared murmurou, beliscando um pãozinho. Talvez você devesse deixá-la em paz, Preston. Ela está apenas tentando fazer o trabalho dela. Preston riu um som áspero de latido. Jared, 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 você é um gênio com algoritmos, mas você é um infante com pessoas. Ela não está fazendo o trabalho dela. Ela está jogando um jogo e limpa a garganta. Eu vou ganhar. Agora abaixe o pão. Você parece um camponês. Vamos falar sobre sua empresa. O restaurante estava enchendo. O nível de ruído aumentou, um crescendo de tilintar de copos e tagarelice, mas a cabine do canto parecia isolada, envolta em uma bolha de tensão. Limpa a garganta. O vinho, o Domaine de la Romaine Conti de 15.000 anos, estava 2-3 ido. Preston estava bebendo a maioria dele. Álcool geralmente fazia os homens desleixados, mas fez Preston mais afiado, mais malvado e mais imprudente. Ele estava inclinado sobre a mesa, seus olhos perfurando Jared. A avaliação é lixo, Jared, Preston disse, sua voz baixa, mas cortante. Você acha que seu pequeno protocolo de IA vale 2 bilhões? É código, é uns e zeros. É facilmente replicável. Não é replicável, Jared argumentou, embora sua voz faltasse convicção. Ele estava intimidado. A arquitetura neural é proprietária. Nós temos patentes. Patentes são apenas processos esperando para acontecer. Preston interrompeu, girando o vinho tinto escuro em seu copo. Eu posso amarrar você na justiça por 5 anos. No momento em que o juiz decidir, sua tecnologia estará obsoleta e eu comprarei sua empresa por centavos de dólar. Essa é a realidade. Ava se aproximou da mesa para reabastecer o vinho. Ela se moveu como um fantasma, silenciosa e discreta. Ela segurou a garrafa com um guardanapo branco, servindo com precisão absoluta. Ela era invisível para eles,
Ou pelo menos Preston pensou que ela era. Estou te oferecendo uma tábua de salvação, Preston continuou, ignorando a garçonete parada a 6 polegadas de seu cotovelo. Eu te darei 600 milhões em dinheiro. Você vai embora. Você compra um terno sob medida. Você compra uma casa nos Hamptons. E você para de fingir que é um CEO. Você é um codificador, Jared. Deixe os grandões cuidarem dos negócios. Jared olhou para seu prato. O conselho não aceitará 600. Nós temos uma oferta da KKR por 900. Preston bateu a mão na mesa. Os talheres saltaram. Ava não recuou. Ela terminou de servir e levantou a garrafa com um giro do pulso para evitar um pingo. A KKR está blefando, Preston gritou, atraindo olhares das mesas próximas. Eles não têm a liquidez. Eu conheço os livros deles. Eles estão excessivamente alavancados em imóveis asiáticos. Eu sou o único dinheiro real na mesa, Jared. Não seja estúpido. Ava deu um passo para trás, colocando a garrafa no porta-copos. Ela deveria ter ido embora, mas ela demorou por uma fração de segundo, seus olhos fixos na toalha de mesa. Preston notou. Ele virou a cabeça lentamente, seus olhos injetados e estreitos. O álcool estava arrancando seu filtro. O que você está olhando? Preston sibilou para ela. Você tem uma opinião sobre aquisições alavancadas? Você tem alguma percepção de sua vasta experiência carregando bandejas de comida? Jared parecia mortificado. Preston, pare. Não, eu quero saber. Preston disse, sua voz gotejando veneno. Ele virou seu corpo totalmente para Ava, encurralando-a. Você tem pairado. Você tem escutado. Vá em frente. Diga-nos, o que a garçonete pensa sobre uma aquisição de 600 milhões? Ele deveria aceitar o acordo ou deveria esperar pelo bilhão imaginário? Foi o insulto definitivo. Ele a estava tratando como um bobo da corte, pedindo sua opinião apenas para zombá-la. Ava olhou para Jared, vendo o medo em seus olhos. Então ela olhou para Preston. Sua expressão mudou. A máscara profissional não caiu, mas endureceu. O calor desapareceu de seus olhos, substituído por um intelecto frio e calculista que espelhava o de Preston. Eu acho, Ava disse, sua voz clara e firme, que se a KKR está super alavancada em imóveis asiáticos, como você diz, seria registro público em seus arquivamentos trimestrais. Mas o relatório do Q3 deles mostrou um desinvestimento do mercado de Xangai e um pesado reinvestimento em logística doméstica, então eles provavelmente têm a liquidez. Silêncio. Silêncio absoluto e sufocante. A boca de Preston abriu ligeiramente. Jared olhou para cima, olhos arregalados. Ava não havia terminado. Além disso, ela continuou seu tom conversacional como se discutisse o tempo. Se você está oferecendo 600 milhões em dinheiro, isso implica que você está movendo ativos líquidos de suas holdings offshore, provavelmente as contas nas Ilhas Cayman, que você usa para evitar o imposto sobre ganhos de capital. Mas com as novas regulamentações de transparência do IRS que entraram em vigor no mês passado, mover essa quantia de dinheiro rapidamente acionaria uma bandeira vermelha. Então, você não tem o dinheiro pronto, Sr. Caldwell. Você precisaria de pelo menos 30 dias para liquidar suas posições em, vamos adivinhar, títulos municipais, o que significa que sua oferta não é imediata. É contingente. Ela apertou as mãos na frente de seu avental. Então, se eu fosse o Sr. Sutton, ela disse, olhando para o jovem magnata da tecnologia, eu pediria uma carta de prova de fundos datada das últimas 48 horas antes mesmo de considerar recusar a KKR. Mas claro, eu sou apenas uma garçonete. Gostaria de um pouco de pimenta moída na hora em seu bife, senhor? Preston ficou congelado. Seu cérebro estava falhando. Não era apenas que ela sabia termos financeiros. Ela sabia a estratégia. Ela sabia os movimentos específicos do mercado de seus concorrentes. Ela sabia as leis fiscais. Quem é você? Preston sussurrou.
A arrogância se foi, substituída por uma súbita e aguda paranoia. Como você sabe sobre o relatório do Q3 da KKR? Eu leio, senhor. Ava disse simplesmente. Eu acho a seção financeira do Times muito mais interessante do que a seção de esportes. Peppa Preston olhou para ela. Ele se sentiu exposto. Ele se sentiu como se estivesse andando nu e não havia percebido até agora. Esta não era uma garçonete. Isso era outra coisa. Uma planta espiã ou algo pior. Alguém que ele havia subestimado. Não, Peppa, Preston disse rouco. Muito bem. Ava virou e foi embora. Jared a observou ir, então olhou de volta para Preston. Um sorriso lento espalhou-se pelo rosto do homem mais jovem. A dinâmica havia mudado. Preston não era mais o titã invencível. Ele tinha acabado de ser verificado pela fome. Ela está certa, não está? Jared perguntou, sua voz mais forte agora. Você não tem o dinheiro pronto. Preston pegou seu copo de vinho, sua mão tremendo ligeiramente. Ele bebeu o resto do conteúdo em um gole. Ele precisava recuperar o controle. Ele precisava esmagar esta mulher. Ele não podia deixar uma serva desmantelar seu negócio com algumas frases. Ele sinalizou para o maître. Claude correu, sentindo a tensão. Mercury Caldwell, está tudo à sua satisfação? Claude, Preston disse, sua voz baixa e perigosa. Aquela garçonete, Ava, eu quero saber quem ela é. Eu quero o sobrenome dela. Eu quero saber de onde ela veio. Ela é Ava Charlotte, senhor. Ela está conosco há 6 meses. Ela é quieta, trabalhadora. Ela é uma mentirosa, Preston murmurou. Ela é uma espiã corporativa. Eu tenho certeza disso. Ninguém sabe tanto sobre índices de liquidez e limpa-mesas por salário mínimo. Senhor, Claude parecia confuso. Deixa pra lá. Preston instalou. Apenas traga a conta. Eu quero sair daqui. Mas primeiro, os olhos de Preston se desviaram para o guarda-volumes, depois de volta para a mesa. Uma ideia cruel se formou em sua mente. Ele havia tentado enganá-la com vinho. Ele havia tentado intimidá-la com silêncio. Ela havia rebatido ambos. Agora ele ia incriminá-la. Ele ia destruí-la. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e puxou seu prendedor de dinheiro. Era um prendedor de platina segurando uma pilha de notas de cents e de pelo menos $5.000. Jared, Preston disse levantando-se. Eu estou indo ao banheiro de verdade desta vez. Quando eu voltar, nós vamos resolver este acordo. Preston, eu não acho que eu não terminei. Preston sibilou. Ele caminhou em direção ao banheiro, mas ao passar pela estação de serviço, ele viu a bolsa de Ava. Estava guardada em uma pequena prateleira debaixo do terminal de computador, onde os garçons digitavam os pedidos. Era uma violação de protocolo ter itens pessoais lá, mas estava movimentado, e ela provavelmente a havia deixado às pressas. Preston olhou em volta. O corredor estava vazio por um segundo. Com a prestidigitação de um mágico, ele deixou cair seu prendedor de dinheiro de platina, dinheiro e tudo, na bolsa aberta que pertencia a Ava. Ele entrou no banheiro, lavou as mãos e olhou para si mesmo no espelho. Checkmate, ele sussurrou para seu reflexo. Ele não ia demiti-la por incompetência. Ele ia tê-la presa por roubo. Ele a humilharia na frente de todo o restaurante, na frente de Jared, na frente da polícia. Ele provaria que ela era apenas uma ladra comum, não importa o quanto ela soubesse sobre a KKR. Ele caminhou de volta para a mesa, sentou e esperou pelos gritos começarem. O humor no restaurante havia mudado. O que antes era um zumbido de jantar convivial havia coalhado em um silêncio estranho e pesado. A tensão irradiando da mesa 4 era palpável, como a estática no ar antes de um raio. Preston Caldwell recostou-se em sua cadeira, seu coração martelando contra suas costelas. Não era medo. Era a adrenalina da caçada. Ele havia armado a armadilha. Agora ele só tinha que esperar pelo estalo. A conta, por favor.
Preston disse alto o suficiente para a mesa ao lado deles ouvir. Ava apareceu. Ela não parecia abalada. Ela não parecia culpada. Ela parecia exatamente como havia estado a noite toda. Calma, eficiente e ligeiramente entediada. Ela colocou a pequena pasta de couro na mesa. Preston o ignorou. Ele apalpou o bolso do paletó, depois o bolso da calça. Ele franziu a testa teatralmente, enrugando sua sobrancelha. Ele apalpou seu peito novamente, mais forte desta vez. Isso é estranho, ele murmurou. O que está errado? Jared perguntou, sua voz tensa. Ele só queria ir embora. O acordo estava morto em seus olhos e ele queria fugir da órbita tóxica de Preston. Meu prendedor de dinheiro. Preston disse, sua voz subindo. Eu o tinha bem aqui. Platina 5.000 em dinheiro. Sumiu. Limpa-lhe a garganta. Ele se levantou, empurrando sua cadeira para trás. Fez um som áspero de raspagem contra o chão do parque. Sumido. Eu o tinha 5 minutos atrás. Claude Lemaitre materializou-se instantaneamente, parecendo um homem caminhando para a forca. Mercury Caldwell, está tudo à sua satisfação? Você está certo pra caramba que há um problema, Claude. Preston berrou. Ele apontou um dedo trêmulo para a toalha de mesa vazia. Eu fui roubado neste estabelecimento. Eu caminhei até o banheiro. Eu voltei e meu dinheiro sumiu. Talvez tenha caído, Claude sugeriu, seus olhos vasculhando o chão. Debaixo da mesa, eu verifiquei. Preston mentiu. Não está no chão. Foi roubado. Ele virou-se lentamente, girando em seu calcanhar até que estivesse de frente para Eva. Ela estava parada a 3 pés de distância, segurando a máquina de cartão de crédito. Ela encontrou seu olhar. Não havia nenhum lampejo de pânico. Você, Preston disse, deixando a palavra pairar no ar como uma lâmina de guilhotina. Eu, senhor? Eva perguntou. Sua voz estava firme, mas Preston detectou, ou pensou ter detectado, uma tensão em sua mandíbula. Peguei você, ele pensou. Você é a única que esteve nesta mesa, Preston anunciou, dirigindo-se à sala agora. Ele queria uma audiência. Ele queria testemunhas de sua destruição. Você tem pairado sobre nós a noite toda, ouvindo nossa conversa, fazendo comentários maliciosos sobre meu negócio, e agora meu dinheiro está faltando. Preston, não faça isso. Jared sibilou, levantando-se. Nós provavelmente apenas o derrubamos. Vamos apenas checar o carro. Sente-se, Jared. Preston estalou. Isso não é sobre o dinheiro. É sobre integridade. É sobre o fato de que eu sou um titã da indústria e eu não serei pilhado pela ajuda. Ele deu um passo em direção a Eva, invadindo seu espaço pessoal. Esvazie seus bolsos, Preston comandou. Senhor, eu garanto, Claude começou. Quieto, Claude. A menos que você queira que eu compre este edifício e o transforme em um estacionamento, você vai calar a boca. Preston virou-se de volta para Ava. Eu vi sua bolsa ali debaixo da estação de serviço. Uma violação do Código de Saúde, não é? Armazenar itens pessoais em uma área de serviço de alimentos. Ava não se moveu. Ela segurou a máquina de cartão de crédito contra seu peito como um escudo. Eu não peguei seu dinheiro, Sr. Caldwell, ela disse quietamente. Se você o perdeu, podemos verificar as câmeras de segurança. Preston sorriu internamente. Ela pensa que está me blefando. Ele sabia onde as câmeras estavam. A sala de jantar as tinha, mas o corredor de serviço onde ele deixou cair o prendedor em sua bolsa. Era um ponto cego bloqueado por uma grande samambaia decorativa e o pilar. Ele havia verificado os ângulos quando entrou. Ele era minucioso. Nós não precisamos de câmeras, Preston disse. Nós precisamos verificar aquela bolsa agora mesmo. Traga-a aqui. Eu não posso permitir que você reviste minha propriedade pessoal sem um mandado. Ava disse que era a defesa legal correta, mas para os espectadores soou como culpa. Ahá! Preston gritou.
Recusa o refúgio do culpado. Ele olhou para Claude. Traga-me a bolsa dela, Claude. Ou eu chamo a polícia agora mesmo. E se a polícia vier, eles não apenas revistarão a bolsa dela. Eles revistarão o armário dela. Eles coletarão as impressões dela. Eles descobrirão o que mais ela está escondendo. E olhando para ela, Preston enlaçou, olhando-a de cima a baixo. Eu estou supondo que ela está escondendo muito. Talvez um hábito de drogas. Talvez um mandado em outro estado. O restaurante estava mortalmente silencioso. Os clientes haviam baixado seus garfos. Isso era teatro brutal e cru. Claude olhou para Ava, seus olhos implorando. Apenas faça isso para que ele vá embora. Ava olhou para Preston. Ela suspirou uma exalação longa e cansada. Ela caminhou até a estação de serviço. Ela pegou sua bolsa de lona gasta. Era barata, desfiada nas alças, um forte contraste com o terno Beyond Preston. Ela caminhou de volta para a mesa e colocou a bolsa sobre o linho branco. Satisfeito? Ela perguntou. Ainda não, Preston disse. Ele estendeu a mão, pegou o fundo da bolsa e a virou de cabeça para baixo. Os conteúdos da vida de Ava se espalharam sobre a mesa. Um bastão de protetor labial, uma cópia em brochura com as orelhas dobradas de Meditações de Marcos Aurélio, um conjunto de chaves com um pequeno chaveiro de um globo, um elástico de cabelo sobressalente, uma carteira, e com um baque metálico pesado, um prendedor de dinheiro de platina, segurando uma pilha grossa de notas de $100. O som ecoou na sala silenciosa. Preston soltou uma risada que era metade triunfo, metade latido. Ele apontou para o prendedor. Lá está, ele gritou. Lá está, pego em flagrante. Ele se virou para a sala, abrindo os braços. Vocês veem, todos vocês veem a arrogância. Ela me dá palestras sobre finanças. Ela age como se fosse melhor que sua posição. E ela não é nada mais que uma batedora de carteira comum. Jared olhou para a mesa, seu rosto pálido. Ele olhou para Eva com uma mistura de pena e decepção. Ava, por quê? Claude pôs o rosto nas mãos. Ava, você está demitida imediatamente. Por favor, apenas vá. Preston sentiu uma onda de euforia. Isso era melhor do que fechar a fusão. Ele a havia quebrado. Ele havia provado que era o intelecto superior, o alfa. Lhe estendeu a mão para seu telefone. Não, ela não está apenas indo, Preston disse, discando 911. Eu estou apresentando acusações. Eu a quero algemada. Eu quero sua foto de prisão na internet pela manhã. Senhor Caldwell, a voz cortou a euforia de Preston como uma navalha. Não era a voz de uma garçonete derrotada. Era a voz da mulher que havia analisado o acordo da KKR. Era fria, autoritária e terrivelmente calma. Ava não havia se movido. Ela não havia recuado quando o dinheiro caiu. Ela estava parada perfeitamente imóvel. Suas mãos estavam soltas e cruzadas na frente dela. Antes de você apertar e enviar nessa ligação, Ava disse, você pode querer verificar o carimbo de data, hora no vídeo atualmente sendo carregado para a nuvem. Preston congelou seu polegar, pairando sobre o botão de chamada. Do que você está falando? Ava gesticulou vagamente para a estação de serviço onde sua bolsa havia estado. Você é um homem muito observador, Sr. Caldwell. Você notou as câmeras na sala de jantar. Você notou a samambaia bloqueando o ângulo para o corredor de serviço. Você calculou o ponto cego perfeitamente. Ela deu um passo lento em direção a ele. Mas você perdeu a máquina de café expresso. Preston franziu a testa. O quê? A máquina de café expresso La Marzocco GB5 atrás do balcão de serviço. Ava explicou, sua voz caindo naquele tom de palestra que ele tanto odiava. Ela tem um painel traseiro de cromo altamente polido. Ele age como um espelho perfeito. E diretamente de frente para aquele espelho na prateleira acima da caixa registradora está meu tablet, aquele que eu uso para rastrear o inventário. Ela enfiou a mão no bolso do avental e puxou um smartphone.
Ela tocou na tela uma vez e o virou para encará-lo. Na tela havia um vídeo granulado, mas inconfundível. Ele mostrava o reflexo na máquina cromada. Ele mostrava Preston Caldwell passando. Ele o mostrava fazendo uma pausa. Ele o mostrava puxando o prendedor de dinheiro de seu bolso. Ele o mostrava deixando-o cair na bolsa de lona. A boca de Preston secou. O sangue drenou de seu rosto tão rápido que ele sentiu tontura. Eu o vi fazer isso, Ava disse suavemente. Eu estava parada na passagem, esperando seu bife. Eu o vi no reflexo. Eu poderia ter movido a bolsa. Eu poderia tê-lo parado, mas eu estava curiosa. Curiosa? Preston sussurrou. Eu queria ver até onde você iria, ela disse. Eu queria ver se um homem de sua suposta estatura era realmente tão pequeno. Ela tocou na tela do telefone novamente. Este vídeo já foi salvo em um servidor externo. Então, mesmo se você quebrar este telefone, a evidência existe. Tentar incriminar alguém por um crime grave é um crime sério, Sr. Caldwell. Registrar um boletim de ocorrência falso é outro. E fazê-lo a um membro da equipe de serviço. O pesadelo de RP sozinho afundaria o preço de suas ações pela manhã. Preston olhou em volta. Os clientes não estavam mais olhando para Ava com suspeita. Eles estavam olhando para ele com nojo. Ele viu uma mulher na mesa 2 segurando seu telefone gravando-o. A armadilha havia estalado, mas sua perna era a que estava presa nos dentes de ferro. Como? Preston gaguejou. Quem? Quem é você? A Ava estendeu a mão para a mesa. Ela ignorou o prendedor de dinheiro. Ela pegou a cópia com as orelhas dobradas de meditações. Ela limpou a poeira da capa. Você me perguntou antes o que eu fazia antes de carregar pratos, ela disse. E eu lhe disse que trabalhei em serviço por muito tempo. Isso era verdade. Mas eu não lhe disse a quem eu servi. Ela o olhou diretamente nos olhos. 10 anos atrás, eu era a diretora de risco-chefe para Sterling Harrow. Esse nome soa familiar? Preston cambaleou para trás como se tivesse sido socado. Sterling Harrow, o lendário fundo Quant que havia previsto o colapso imobiliário, fez bilhões. E então se dissolveu da noite para o dia quando os parceiros se aposentaram. Era o santo graal das firmas financeiras. As pessoas que trabalhavam lá eram consideradas magos. Você é Ava Charlotte, Preston murmurou, seu cérebro finalmente fazendo a conexão. Ava J. Moore, a rainha do gelo da Sterling Harrow. Eu me aposentei, Ava disse, um pequeno sorriso seco tocando seus lábios. Eu fiz dinheiro suficiente para comprar este quarteirão da cidade, Sr. Caldwell. Mas eu me aborreci e percebi que odiava pessoas como você. Pessoas que tratam finanças como uma arma e pessoas como peões. Então eu peguei um trabalho onde eu podia trabalhar com minhas mãos, limpar minha cabeça e servir pessoas que realmente apreciam a comida. Ela se aproximou, sua voz tornando-se dura como diamante. Eu tenho um patrimônio líquido que faz o seu parecer um erro de arredondamento. Eu não preciso de seus $5.000, mas você precisa pegá-lo, colocá-lo de volta em seu bolso e sair do meu restaurante imediatamente. Ela apontou para a porta. E Sr. Caldwell? Preston olhou para ela, despojado de sua dignidade, seu ego e seu poder. Sim, se você alguma vez voltar aqui, Ava sussurrou. Eu não vou apenas envergonhá-lo. Eu farei uma venda a descoberto de suas ações. Eu exporei suas contas offshore e comprarei sua empresa apenas para demiti-lo. Nós nos entendemos? Preston não falou. Ele não pôde. Ele pegou o prendedor de dinheiro com a mão trêmula, nem olhou para Jared e disparou para a porta. O restaurante irrompeu em aplausos. O aplauso que havia irrompido em Lobsidian não durou muito. Ele rapidamente se desvaneceu em um silêncio atordoado e reverente, enquanto a realidade do que acabara de acontecer se instalava sobre o salão de jantar. Preston Caldwell, o titã de Wall Street, havia fugido como uma criança assustada. Ava não fez reverência. Ela não sorriu para a audiência. Ela simplesmente pegou sua bolsa de lona, colocou o protetor labial e o livro de volta dentro.
e aguardou de volta debaixo da estação de serviço. Então ela alisou seu avental e voltou para a mesa 4. Jared Sutton ainda estava sentado lá. Ele parecia um homem que acabara de sobreviver a um acidente de avião, pálido e abalado, mas miraculosamente vivo. Ele olhou para a cadeira vazia onde Preston estivera, então lentamente olhou para Ava. Você realmente é ela, Jared sussurrou, sua voz tremendo com uma mistura de admiração e descrença. Ava Moore, eu estudei seus modelos de gerenciamento de risco na pós-graduação. Você previu o crash de 08 dentro de 3 dias do evento real. Ava pegou a garrafa de vinho vazia. O Roman Conti de $15 mil que Preston mal havia provado. Ela o colocou em sua bandeja com um tilintar suave. Isso foi há uma vida inteira, Jared, ela disse, sua voz suavizando. A aresta de aço que ela havia usado em Preston se foi, substituída pela cansada gentileza de alguém que viu demais. Eu não sei o que dizer, Jared gaguejou. Eu ia assinar o acordo esta noite. Eu ia deixá-lo comprar o trabalho da minha vida por 600 milhões porque eu estava com medo. Eu pensei que ele era o homem mais inteligente na sala. Ava parou de limpar a mesa. Ela olhou Jared nos olhos. Inteligência não é sobre o quão alto você grita ou quão caro é seu terno. Ela disse, Preston Caldwell é um apostador que pensa que é um grande mestre. Ele joga com o medo. Ele viu que você era jovem. Ele viu que você estava nervoso. E ele tentou blefar você. Ela puxou um pequeno bloco de notas simples de seu avental, o mesmo que ela usava para anotar pedidos de bebidas. Ela rabiscou um nome e um número de telefone nele, arrancou a página e a deslizou pela mesa para ele. Esta é a linha direta para o chefe de aquisições da Berkshire Hathaway. Ava disse casualmente. Diga a ele que Ava o enviou. Diga a ele que você quer uma avaliação justa baseada em sua arquitetura neural, não em suas necessidades de liquidez. Ele não vai te oferecer 600 milhões. Jared olhou para o papel, depois de volta para ela, com os olhos arregalados. Ele não vai? Não, Ava disse pegando a bandeja. Ele te oferecerá 1,2 bilhões e ele te deixará permanecer como CEO. A mandíbula de Jared caiu. Ele se levantou, agarrando o pedaço de papel como se fosse um bilhete de loteria premiado. Por quê? Por quê? Ajude-me. Limpa a garganta. Eu sentei aqui e o vi tratar você como lixo. Porque você foi educado. Ava disse simplesmente. Você disse por favor quando pediu água. Você parecia desconfortável quando ele foi cruel. Você tem uma consciência, Jared. Isso é um passivo no mundo de Preston, mas é um ativo no meu. Ela se virou para sair, mas Claude Maitre estava parado ali. Ele parecia aterrorizado, torcendo as mãos. Ava, Claude sussurrou. Eu sinto muito. Eu não sabia. Se eu soubesse quem você era, eu nunca o teria deixado falar com você assim. Por favor, não compre o prédio. Eu amo este trabalho. Ava riu um som genuíno e caloroso que quebrou a última tensão na sala. Relaxe, Claude. Eu não vou comprar o prédio. Eu gosto de ser uma garçonete. É trabalho honesto. As apostas são mais baixas. Se eu derrubar um prato, é apenas porcelana quebrada. No meu antigo trabalho, se eu falhasse, pessoas perdiam suas casas. Ela deu um tapinha no ombro de Claude e caminhou em direção à cozinha. Agora, com licença, a mesa 6 está esperando o seu sul. E se ele desabar, então teremos uma crise real. Jared a observou desaparecer pelas portas giratórias da cozinha. Ele olhou para o papel em sua mão, então para a cadeira vazia à sua frente. Ele percebeu que a pessoa mais inteligente na sala não havia sido o bilionário no terno sob medida, nem o gênio da tecnologia no moletom com capuz. Era a mulher que reabastecia a água. Preston Caldwell entrou naquele restaurante acreditando que poder era uma moeda definida unicamente pelo patrimônio líquido. Ele pensou que podia medir o valor de uma pessoa pelo título de seu trabalho e sua conta bancária.
Ele tratou Ava não como um ser humano, mas como um acessório em sua própria peça movida pelo ego. Mas ele cometeu o erro clássico dos arrogantes. Ele assumiu que silêncio era submissão e que serviço era servidão. A vitória de A não foi apenas sobre revelar sua identidade secreta. Foi sobre expor o caráter oco de Preston. Ela provou que a verdadeira inteligência é quieta, observadora e humilde. Enquanto Preston estava ocupado jogando damas, tentando humilhar uma garçonete por esporte, Ava estava jogando xadrez 4D, desmantelando toda a sua estratégia de negócios enquanto limpava as migalhas de sua mesa. No final, o liquidante foi liquidado pela própria pessoa que ele pensava estar abaixo dele. E essa é a história de como um bilionário recebeu uma fatia de torta humilde que ele nunca esquecerá. Isso apenas mostra que você nunca realmente sabe com quem você está falando. Então vale a pena ser gentil. O que você teria feito se estivesse nos sapatos de A? Você teria revelado sua identidade mais cedo ou estava esperando até o final? A vingança perfeita. Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você gostou desta história e quer ouvir mais contos de karma instantâneo e justiça, por favor, aperte o botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal. E não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para que você nunca perca uma nova história. Obrigado por assistir e eu vejo você no próximo.